Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, acompanhámos 3 momentos cruciais da história portuguesa. Começámos pela Batalha do Salado, um confronto decisivo que travou a última grande tentativa de expansão muçulmana na Península Ibérica. Depois, vimos a crise que assolava grande parte da Europa e que atingiu também Portugal, onde Dom Afonso IV enfrentava as consequências de um cismo, da fome e, por fim, da peste negra. Mas houve ainda uma chegada que viria a mudar para sempre a história do reino, a de Inês de Castro. Esta conquistou o coração do infante Dom Pedro e desencadeou uma sucessão de acontecimentos que iremos continuar a acompanhar neste episódio. Antes de avançarmos, gostaria de relembrar todos os nossos ouvintes interessados em apoiar-nos que podem passar pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts dos episódios especiais e muito mais. Podem também seguir-nos nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muito mais. Passem por lá, sigam-nos, deem um like e comentem. A vossa opinião é muito importante para nós. Sabem que também nos podem ouvir nas plataformas de podcast habituais e também no nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com. Vamos então continuar a nossa história. Como referimos no último episódio, Dona Constança Manuel morreu prematuramente em 1348. Foi, naturalmente, um momento de luto para a família real. Mas para Dom Pedro, então com cerca de 28 anos, a morte da sua mulher abriu também caminho para assumir, de forma mais livre, a relação que mantinha com Inês de Castro. E foi precisamente isso que fez. Dom Pedro tratou de preparar o regresso de Inês a Portugal, apesar da forte oposição do seu pai, Dom Afonso IV. Inês estava isolada em Albuquerque, no Reino de Castela, lembram-se? No episódio anterior já falámos sobre as razões que poderiam explicar esta oposição do rei. Por um lado, havia uma questão moral. Dom Afonso IV parecia ser profundamente contrário ao adultério e às relações extraconjugais. Por outro, existia uma questão muito mais delicada. Inês tinha sido criada e protegida por Dona Teresa Martins, viúva do meio-irmão do rei, o infante Afonso Sanches, que tanto trabalho deu a Afonso IV ainda quando este era apenas um infante. E é aqui que temos que recuar um pouco. Afonso Sanches já tinha morrido, e Dom Afonso IV, num aparente gesto de reconciliação, permitiu que este fosse sepultado no mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. Ao que tudo indica, este terá sido um pedido da sua viúva, Dona Teresa Martins, tia-avó paterna de Inês de Castro, e a mulher que, como vimos, a teria criado. Mas esta família continuava a ser poderosa. À frente deste ramo encontrava-se agora Dom João Afonso de Albuquerque, filho de Afonso Sanches e de Dona Teresa Martins. Para além de ser uma espécie de irmão por afinidade de Inês, era também um dos homens mais poderosos e temíveis do reino vizinho, Castela, então governado por Dom Pedro I. E é aqui que Dom Afonso IV podia começar a ver um perigo ainda maior. Poderia Inês ser, consciente ou inconscientemente, uma espécie de arma política de vingança, talhada e afiada pelos inimigos do rei? Uma mulher ligada a uma família poderosa com fortes relações em Castela e que poderia um dia ser usada para atingir a própria coroa portuguesa? Havia ainda outro elemento que preocupava Dom Afonso IV, a poderosa ascendência paterna de Inês de Castro. Para além da ligação de Inês a Sancho IV de Castela, de quem era bisneta, havia ainda a poderosa família do seu pai, Pedro Fernandes de Castro, que, como vimos no episódio anterior, mantinha fortes ligações tanto a Castela como a Portugal. Pedro Fernandes de Castro casou-se 2 vezes. A primeira vez foi com a infanta Dona Beatriz, filha do infante Afonso Sanches, o tal meio-irmão rival de Dom Afonso IV, e de Violante Manuel. Violante Manuel era neta de Fernando IV de Castela e bisneta de Sancho IV. O seu segundo casamento foi com Isabel Ponce de León, uma rica mulher castelhana ligada às antigas famílias da nobreza do norte de Portugal. Ou seja, quando olhamos para a família de Inês de Castro, percebemos que a sua ascendência estava longe de ser insignificante. Pelo contrário, estava profundamente ligada às casas nobres mais poderosas de Portugal e Castela.
Para além dos seus 2 casamentos, Pedro Fernandes de Castro teve também relações extraconjugais. Uma delas foi com Aldonça Soares de Valadares, uma portuguesa de quem nasceram 2 filhos bastardos, a nossa já conhecida Inês de Castro e também Álvaro de Castro. Uma curiosidade: na historiografia espanhola, Pedro Fernandes de Castro, o pai de Inês, ficou conhecido como o da Guerra, um apelido que acabaria também por passar para os filhos de Dom Pedro e da sua filha, conhecidos em alguns textos como os Infantes da Guerra. E guerra era precisamente aquilo que Dom Afonso IV menos queria ver regressar ao seu reino. Entretanto, no outro lado da fronteira, em 1350, Afonso XI de Castela morre e é sucedido pelo seu filho, Pedro I. O novo monarca partilhava com o pai uma ambição comum a muitos reis medievais: reforçar a autoridade da coroa e limitar o poder dos grandes senhores. Mas Pedro I escolheu um caminho bem mais conflituoso. Enquanto o seu pai, Afonso XI, procurava aproximar e negociar com os diferentes poderes do reino, Pedro I enfrentou diretamente a grande nobreza. Ao mesmo tempo, procurou apoiar-se nas cidades e nos municípios e aproximou da coroa membros da pequena nobreza, dando-lhes oportunidades de ascensão que até então estavam praticamente reservadas às grandes famílias. E essas grandes famílias tinham razões para serem poderosas. Muitas descendiam de ramos da própria família real, como por exemplo os famosos infantes de Lacerda, enquanto outras tinham recebido enormes territórios durante o avanço da Reconquista, formando senhorios que, com o passar das gerações, se tornavam verdadeiros poderes dentro do próprio reino. Os reis castelhanos, desde Fernando III e Afonso X, já tinham sentido dificuldade em controlar estes potentados. Pedro I, porém, seria provavelmente aquele que mais frontalmente os enfrentaria. Não queremos adiantar já demasiado o que aí vem, mas podemos dizer já que Pedro I e a própria dinastia que representava haveriam de pagar um preço muito elevado por esta ousadia. Como já era habitual na ascensão de um novo rei, uma coligação de nobres castelhanos começou a formar-se contra o novo monarca. Mas, para enfrentar o poder de Pedro I, estes homens precisavam de aliados fortes e, sobretudo, de alguém que lhes pudesse oferecer apoio militar e liberdade de movimentação. Foi então que os seus olhos se voltaram para o infante Dom Pedro de Portugal. A proximidade com o reino português poderia garantir não só tropas, mas também uma importante vantagem logística, permitindo a circulação e o apoio através do território português. Para isso, era preciso convencer Dom Pedro. Mas os nobres castelhanos sabiam que, de forma a tentar convencer Dom Pedro a juntar-se à sua causa, seria necessária uma recompensa à altura. E é aqui que surge uma possibilidade particularmente interessante. Especula-se que os nobres castelhanos lhe possam ter oferecido nada mais, nada menos do que a própria coroa de Castela. Afinal, Dom Pedro era descendente direto de Sancho IV e tinha, pelo sangue, uma pretensão possível ao trono castelhano. E quem, alegadamente, teria levado esta proposta ao infante português? Precisamente Álvaro de Castro, o irmão de Inês de Castro. Não sabemos se esta oferta da coroa realmente aconteceu, mas sabemos que, a partir deste momento, Álvaro de Castro e outro dos irmãos de Inês, Fernando de Castro, começaram a aparecer cada vez mais juntos de Dom Pedro de Portugal, ganhando influência nos círculos que rodeavam o futuro rei de Portugal. Mais uma vez dizemos, esta era uma realidade política completamente contrária àquela que Dom Afonso IV pretendia. O rei, agora com cerca de 59 anos, mantinha desde o fim das guerras com Castela, que tinha acontecido uma década antes, uma posição de cuidadosa neutralidade. Preferia observar de perto as crises que se acumulavam do outro lado da fronteira, mas sem intervir. E havia uma razão muito simples para isso. O reino português ainda carregava as consequências das enormes crises económicas, sociais e sanitárias dos anos anteriores, que certamente já ocupavam maior parte do tempo e esforço do rei. A peste negra tinha acabado de amainar. Para Dom Afonso IV envolver-se novamente nos problemas de Castela
significaria acrescentar mais uma ameaça ao seu reino que ainda estava longe de recuperar. Mas agora, com esta sedução da coroa castelhana a pairar à frente dos olhos do seu filho, esse delicado equilíbrio estava prestes a desaparecer. No entanto, havia ainda outro problema: a sucessão do trono do Reino de Portugal. O que seria da coroa portuguesa quando, por eventual morte de Dom Pedro, alguém tivesse de lhe suceder? Ora, não havia dúvidas que o legítimo herdeiro era Dom Fernando, filho de Dom Pedro e da já falecida Dona Constança. Ou será que havia? Agora, com a relação entre Dom Pedro e Inês de Castro, começaram a nascer outros filhos deste casal. João, Afonso e, mais tarde, Dinis juntavam-se à pequena Beatriz, e todos eles eram potenciais peças num futuro jogo de poder. Dom Fernando era ainda muito jovem e, à medida que a família Castro ganhava influência junto de Dom Pedro, uma pergunta começava naturalmente a surgir. Poderia um dia o legítimo herdeiro ser afastado do trono que lhe pertencia? Para Dom Afonso IV, isto não era uma ideia absurda. A história europeia estava cheia de disputas sucessórias, e para afastar um herdeiro bastava, por vezes, uma justificação política, religiosa ou, no pior dos casos, a própria morte. Poderiam os Castro chegar ao ponto de ameaçar a vida do pequeno infante? Estas eram certamente algumas das preocupações que pesavam sobre Dom Afonso IV e os seus conselheiros. E perante este cenário começava a ganhar forma uma questão inevitável. Até onde poderia chegar a influência da família Castro sobre o trono português? E qual seria a solução? A família Castro estava profundamente envolvida na luta contra o poder real castelhano, como já vimos através de Álvaro de Castro, irmão de Inês. Se estas ligações eram reais ou apenas acusações dos seus adversários políticos, é difícil dizer, mas eram suficientes para colocar toda a família sob a atenção da coroa portuguesa. O problema tornava-se ainda maior quando Dom Pedro estava destinado a ser rei de Portugal. E, caso as revoltas contra Pedro I de Castela fossem bem-sucedidas, poderia até vir a reclamar o trono castelhano. Neste cenário, Inês poderia tornar-se rainha dos dois reinos e, naturalmente, a família Castro ascenderia a uma posição de enorme poder político. Além disso, Dom Pedro e Inês já tinham descendência, como já vimos. Embora um dos filhos, Afonso, viesse a morrer ainda jovem, João, Dinis e Beatriz sobreviveram e representavam também um novo ramo familiar com potenciais pretensões políticas. Esta perspectiva preocupava não só Dom Afonso IV, mas também muitos dos nobres e homens ricos que rodeavam a coroa portuguesa. Afinal, ninguém queria ver surgir junto ao trono uma família com ligações tão fortes a Castela e com uma influência cada vez maior sobre o futuro rei de Portugal. Neste xadrez político, Inês era a peça central, ou talvez o alvo. Dom Pedro e Inês mudaram de residência algumas vezes, passando por Moledo, Canidelo e Gaia, até finalmente se fixarem em Coimbra, nos passos do mosteiro de Santa Clara. Nós dizemos casal, mas há aqui uma distinção importante. Dom Pedro nunca assumiu Inês oficialmente como sua esposa, ou seja, nunca se chegaram a casar. Segundo o cronista Rui de Pina, Dom Afonso IV achava importante e até incentivava o seu filho a casar, devido à sua idade e também por este ter já ficado viúvo. No entanto, pelo que vimos até agora, acreditamos que o rei queria sim que ele casasse, mas não com Inês de Castro. Apesar de tudo, se forem a Bragança, verão um azulejo na fachada da igreja de São Vicente, que representa o casamento de Dom Pedro e Inês. Existe uma velha tradição que diz que Dom Pedro e Inês chegaram a casar em segredo. Mas será que realmente aconteceu? A tradição diz que sim, e que foi naquela igreja que o ato aconteceu. Teria sido uma cerimónia privada, com os dois, o celebrante e apenas algumas testemunhas. Mas não podemos descartar a ideia de que esta história poderá ter origem numa declaração atribuída a Dom Pedro, já depois de se tornar rei, quando procurava legitimar os filhos que tivera com Inês. Pernão Lopes,
Através das palavras de João das Regras, nas Cortes de Coimbra de 1385, diz-nos exatamente isso. Mas o próprio João das Regras não deposita muita confiança nessa declaração. Mas tudo a seu tempo. Partindo do princípio de que o casal nunca se chegou a casar, uma das razões apontadas pelo cronista Fernão Lopes para a hesitação de Dom Pedro seria o facto de Inês ser filha bastarda. Mas havia ainda o problema do grau de parentesco entre ambos, já que eram ambos descendentes de Sancho IV de Castela, e o olhar atento da Igreja nunca dormia. Ainda assim, uma dispensa papal poderia resolver a questão, e em 1351, Dom Pedro chegou mesmo a escrever ao Papa Clemente VI a pedir esta autorização. A resposta, porém, nunca chegou a Portugal. Na prática, o maior problema talvez nem fosse o casamento, mas sim a crescente influência dos Castro junto do futuro rei, como já falámos. Dom Pedro já tinha descendência com Dona Constança, o tal Fernando, e também com Inês. Esta nova família poderia tornar-se numa força política demasiado poderosa junto do trono, algo que, naturalmente, não agradava às antigas e poderosas famílias da nobreza portuguesa, e algo que Dom Pedro poderia ter em mente para quando fosse ele a usar a coroa. Estas famílias nobres eram as mais próximas do trono, e apesar de defenderem um novo casamento para o infante viúvo Dom Pedro, havia uma condição: não podia ser com Inês de Castro. Para estes nobres, a estabilidade do reino dependia também de garantir que Fernando, o legítimo herdeiro, chegaria ao trono sem que a crescente influência dos Castro viesse alterar este equilíbrio. A solução que começava a ganhar forma era, por isso, afastar Inês definitivamente. Mas o tempo era algo muito importante a ter em conta. Esta pedra no sapato deveria ser retirada ainda no tempo de vida do rei. Dom Afonso IV tinha já cerca de 60 anos e, enquanto fosse rei, ainda poderia intervir. Depois da sua morte, tudo poderia mudar. E é neste contexto que surge a hipótese mais extrema: Inês teria de morrer. Não sabemos até que ponto existiu realmente uma conspiração organizada, mas os rumores parecem ter chegado aos principais círculos políticos do reino. Entre os nomes apontados encontram-se o arcebispo de Braga, Dona Beatriz, rainha de Portugal, o próprio Dom Pedro e, mais especulativamente, até o próprio Dom Afonso IV. E é aqui que a posição do rei se torna particularmente delicada. Por um lado, Dom Afonso IV tinha razões para recear a crescente influência dos Castro e a forma como a relação entre Dom Pedro e Inês poderia alterar o equilíbrio político do reino. Por outro, era o seu filho quem estava em causa. Segundo a tradição, o rei terá procurado convencê-lo a terminar a relação, ou pelo menos a afastar Inês para um lugar onde pudesse estar protegida. Dom Pedro, porém, não terá cedido. Segundo Rui de Pina, chegou mesmo a confrontar-se com o próprio pai por causa desta questão. Dom Afonso IV encontrava-se assim cada vez mais entre a espada e a parede. Se protegesse Inês contra a vontade da nobreza, arriscava-se a perder o apoio de algumas das famílias mais poderosas do reino. Se cedesse às suas exigências, estaria a permitir que uma disputa política acabasse por atingir diretamente o seu próprio filho. Isto, para além de tudo o que já falámos. Durante anos, o rei tentou manter este delicado equilíbrio, mas a pressão da nobreza foi aumentando, até o ponto de ruptura. E Dom Afonso IV, já com cerca de 60 anos e consciente de que o tempo também não jogava a seu favor, acabou por ceder. Com as mãos atadas entre aquilo que queria para o filho e aquilo que entendia ser necessário para preservar a estabilidade do reino, o rei deu finalmente luz verde à execução de Inês de Castro. No entanto, existe aqui um pequeno grande pormenor. Depois de anos a hesitar, Dom Afonso IV decidiu aplicar a pena de morte a Inês apenas depois de o seu grande protetor e irmão por afinidade, João Afonso de Albuquerque, ter morrido. Este era o filho de Afonso Sanches, líder da casa que criou Inês e um nobre poderosíssimo em Castela. Terá sido isto coincidência? É provável que não.
Mas já há aqui ainda perguntas que ficaram por responder. Quem foram afinal os homens que executaram Inês? E até que ponto Dom Afonso IV esteve realmente envolvido nesta decisão? Para além destas respostas, outros pormenores ficarão para quando chegarmos ao reinado de Dom Pedro. Aí falaremos também destes 3 homens que ficaram para sempre associados à morte de Inês e do destino trágico que, segundo a tradição, acabaria por cair sobre 2 deles. Foi também esta história que ajudou a construir a imagem de Dom Pedro como o Justiceiro, ou, para outros, o Cruel, num decalque a papel químico dos cognomes de Pedro I de Castela. Vamos agora fazer um pequeno compasso de espera na nossa narrativa. Antes de avançarmos, importa separar aquilo que é historicamente sustentado daquilo que foi sendo romantizado pelas crónicas escritas posteriormente. E para isso, em vez de continuarmos a seguir apenas a narrativa tradicional, vamos olhar diretamente para uma das fontes da época. Estando el-rei em Montemor Velho, concluindo já e consentindo na morte da dita Dona Inês, acompanhado de muita gente armada, se veio a Coimbra, onde ela estava nas casas do mosteiro de Santa Clara, a qual, sendo avisada da ira del-rei e da irosa e mortal tensão que contra ela levava, achando-se salteada para se não poder já salvar por alguma maneira, o veio receber à porta, onde, com o rosto transfigurado e por escudo de sua vida, para sua inocência achar na ira del-rei alguma mais piedade, trouxe ante si os 3 inocentes infantes, seus filhos, netos del-rei, com cuja apresentação e com tantas lágrimas e com palavras assim piedosas, pediu misericórdia e perdão a el-rei. E que ele, vencido dela, se diz que se volvia e a deixava já para não morrer, como levava determinado. E que alguns cavaleiros que com el-rei iam para a morte dela, logo entraram. E principalmente Diogo Lopes Pacheco, filho do Senhor de Ferreira, e Álvaro Gonçalves, Meirinho Mor, e Pero Coelho. Quando assim viram sair el-rei, como que já revogava sua sentença, agravados dele por a pública determinação com que os ali trouxera, e pelo grande ódio e mortal perigo em que daí em diante com ela e com o infante Dom Pedro os deixava, lhe fizeram dizer e consentir que eles tornassem a matar Dona Inês se quisessem, a qual por isso logo mataram. O assassinato de Inês ocorre assim, de acordo com a crónica de Rui de Pina, a 7 de janeiro de 1355. Os homens do rei aproveitaram uma ausência do infante para levar a cabo o ato. Inês morreu nos Passos de Santa Clara, em Coimbra. O terreno da atual quinta seria parte da propriedade dos Passos. Por isso, não seria descabido que Inês fosse para ali levada pelos seus carrascos ou que fosse ali encontrada por eles. A tradição coloca a sua morte na Quinta das Lágrimas, mas essa associação é uma construção romântica, muito posterior, e não corresponde ao que as fontes da época nos permitem afirmar. Quanto ao famoso sangue na fonte, esse fica também para o campo da lenda. E é com este desfecho trágico que terminamos o nosso episódio. A história de Dom Pedro e Inês de Castro parece quase saída de uma peça de teatro, mas, por mais que a tradição tenha romantizado muitos dos seus acontecimentos, sabemos que este enredo marcou profundamente o reinado de Dom Afonso IV. Foi o próprio rei quem acabou por ceder à pressão e dar luz verde à morte de Inês. Mas se Dom Afonso IV julgava estar a proteger o futuro do reino, estaria certamente prestes a descobrir que a decisão teria consequências muito maiores. Porque agora resta uma pergunta: como iria Dom Pedro reagir à morte da mulher que amava? É isso que vamos descobrir no próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.